Então, lembrando que a partir de agora vocês estão sendo gravados, então, por favor, não liguem câmeras, fiquem à vontade para questionarem. Eu não posso esquecer que eu não posso mencionar os nomes, mas isso tudo vai estar na rede, vai estar disponível para outras pessoas verem, então, sem problema, tá? A gente vai começar a falar de funções. Essas funções inorgânicas que estão aparecendo aí, escritas para vocês, tá? Estão no volume 3, é o capítulo 5. Lá começa a discutir algumas coisas. O que acontece? Na natureza, nas ciências da natureza em geral, para facilitar estudos, para facilitar o conhecimento, as descobertas, né? Fica mais fácil, ao invés da gente estudar somente condições especiais, a gente trabalhar as questões em grupo. Você vê muito disso que eu estou mencionando quando a gente fala de seres vivos, por exemplo. Não adianta eu estudar uma espécie de um inseto. Né? Isso aí vem dentro de um grupo de invertebrados, que são grupos de animais, que tem toda uma questão. Né? E aí esses agrupamentos eles vão facilitando por quê? Porque se a gente esquece das especificidades, normalmente existem características onde a gente, em comum com vários outros seres vivos. É a mesma coisa aqui na química. A questão é que essas funções que a gente está chamando de inorgânicas aqui, esse termo eu não gosto muito de usar, porque ele é uma coisa um pouco mais antiga. A gente acaba separando substâncias que são importantes, tanto do ponto de vista inorgânico quanto orgânico. A química orgânica é uma química tão particular que a gente estuda numa série inteira do ensino médio, que é lá na terceira série. Mas a gente consegue já trabalhar algumas questões aqui que se conhece desde os primórdios da humanidade. Né? Se conhecem substâncias, mas não tem aquela essência química da constituição, dos elementos, dos números de átomos e coisas do tipo. Mas existem algumas características. Vou adiantar para vocês o que a gente estuda dentro dessas funções aqui. A gente simplesmente vai abordar as questões dos ácidos, das bases e dos sais. Correto? Ácidos e bases e sais são substâncias que fazem parte do dia a dia da humanidade. Se a gente fosse, por exemplo, falar a questão do sal em si, o sal já foi tão valioso para determinadas civilizações que o pagamento de determinados serviços eram feitos com sal. É por isso que vem a origem da palavra salário. Vocês sabiam disso? O sal já foi moeda de troca. Correto? E o salário vem a partir do sal. É exatamente. O lance do ácido e da base, se eu perguntasse para vocês hoje qual é a diferença, alguns provavelmente iriam me falar a questão do pH, que é uma medida que já faz parte do senso comum. O pH é um indicativo de acidez, que tem valores numéricos e essas questões todas. Mas isso aí também já vem desde o passado. Vamos ver se eu vou lembrar a palavra correta agora. O termo ácido vem do grego, eu não lembro agora, mas vem de uma palavra que significa azedo. Então, todas as substâncias que tinham sabor azedo eram caracterizadas, né, por aqueles povos como substâncias caracteristicamente ácidas. Hoje, substâncias químicas preparadas, destiladas, purificadas, tem muito ácido que a gente não pode botar na boca para sentir o gosto azedo, né? Que aí, meu cara, é a última coisa que você vai sentir na vida, dependendo do ácido, né? Tem muito ácido forte, tem muito ácido corrosivo, tem ácido que reage com matéria orgânica e tem uma série de outras questões, tá bom? O que acontece? Da mesma forma que a gente tem os ácidos, a gente tem as bases. E as bases, elas vêm de uma palavra, essa eu sei, é latina, ou agora eu confundi, que ela vem de uma outra origem chamada alcalino. Alcalino significa cinza das árvores. E as cinzas das árvores, produto da combustão, aquele sólido que fica quando você queima carvão, quando se queima madeira, aquilo ali é parte daquela constituição, são metais. E eles são alcalinos porque
das duas coisas, eles neutralizam o ácido. Então, desde assim, do desenvolvimento das sociedades, se conhecem substâncias com características ácidas quanto ao sabor, substâncias de características básicas e alcalinas, porque elas neutralizam esse ácido. Isso aí já vem de antiguidade. Você quer ver? Costume normal das pessoas. Ah, eu tô com uma acidez no estômago, eu acho que eu comi alguma coisa, tá pesada. Aí as pessoas falam assim: toma um copo de leite. Porque o leite tem característica básica e tende a neutralizar essa acidez. Ah, eu tomo um copo de suco de limão. Não é recomendado, porque o suco de limão já tem característica ácida. Talvez os outros açúcares e as outras substâncias que estão ali dentro possam até auxiliar, mas ele não é recomendado assim para neutralizar. Então, o fenômeno de neutralização também já é conhecido é, pela própria humanidade em si, de você conseguir fazer esse fenômeno. Então, quando a gente fala neutralização, é para aliviar essas características que são tanto quanto opostas de ácidos e bases, correto? E o produto de uma reação de neutralização, ou da neutralização de ácido com base, normalmente é um sal. E aí a gente vai começar a identificar isso quimicamente dentro das reações. Mas os sais mais conhecidos da humanidade são esses que são presentes, que são extraídos da evaporação da água do mar. Então a água do mar vai embora, né, passa para a fase gasosa, e aí você tem esses resquícios. Ali eu não tenho só cloreto de sódio, tá? Quando eu falo sal, sal marinho, ou sal de cozinha, existem alguns outros compostos que na nossa classificação são sais. Mas não existe somente o cloreto de sódio. Um outro sal muito conhecido, que alguns aqui já devem ter utilizado, seria o bicarbonato de sódio, que ele também é um sal, que é utilizado para preparo de bolos, de bolinhos e coisas do tipo, correto? Mas então, isso é conhecido há bastante tempo. Quando a gente fala de ácidos como ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, essas substâncias elas não são encontradas na natureza simplesmente, correto? Realmente elas vêm de produção industrial. Né? Esses ácidos eles são ácidos muito reativos, então na natureza ficaria difícil encontrar, a não ser que, como acontece, mas também de novo, são condições extremas, não naturais. Obviamente vocês já ouviram falar de. Ah, eu vou falar o termo em inglês errado, né? Mas no Brasil não tem. Existem alguns países que possuem vulcões ou pequenas atividades vulcânicas, correto? Que por debaixo do solo são eliminados alguns gases. Boa parte desses gases de natureza vulcânica são compostos de enxofre e de nitrogênio. E em alguns locais, esses gases vazam dentro de lagos. E aí, quando ele entra em contato com a água, meu caro, minha cara, aí a reação química acontece e eu produzo um ácido sulfúrico, um ácido nítrico, que são conhecidos como ácidos fortes. E aí esses lagos, essas fontes de água, elas ficam com um pH muito ácido e com uma grande quantidade de ácidos que podem causar algum tipo de problema. A vida, por exemplo, fica bem complicada ali, mas são condições extremas, correto? Mas a gente vai voltar a falar disso. Mas eu falei de uma coisa aqui. E aí eu gostaria de saber o que você entende. Pode até escrever aí. Ou falar no microfone se quiser. O que você entende por ácido forte? Diz pra mim, pra eu falar aqui na gravação. Com pH alto? Não. É ácido, não é? Então o pH é baixo para qualquer ácido. Então, a força de um ácido não tem a ver com pH. O alto que você está falando assim é da questão de acidente, né? De reatividade, correto? É uma outra questão. E a gente vai entender melhor um pouco isso quando a gente começar a discutir aqui. Então, vou passar o slidezinho e a gente vai discutindo. Pode ir participando, tá, gente? Que aí é bom que a gente tira essa questão, essa
essa ideia que é comum para muitos. Gente, se a substância é ácida, ela tem que ter pH abaixo de 7 na escala que a gente quantifica a acidez, tá? É sempre abaixo de 7, independente se ele é um ácido forte ou um ácido fraco, tá? A questão de ser forte ou fraco tem a ver com o quanto ele reage com a água. Porque tem ácidos fracos que você consome. Toda substância ácida que você sente na sua boca, esse ácido é fraco. Graças a Deus. Qualquer ácido que você utiliza para tratamento estético, para acne, para peeling, são ácidos fracos. Porque se fossem ácidos fortes, meus caros, ficaria complicado tratar a recuperação da pele na sequência. Porque são ácidos altamente reativos. A gente vai discutindo aqui. Então o que acontece? Vou mostrar uma figura aqui para vocês. Aqui eu estou mostrando o NaCl, correto? O NaCl, que é o cloreto de sódio, que todo mundo aqui conhece, que é o principal constituinte do sal de cozinha. Ele na natureza ele é sólido, porém, na água, ele sofre um processo chamado de dissociação. Vocês entendem o que significa a palavra dissociação? Ou o que seria o processo de dissociar? Mais ou menos, mas fala então o mais ou menos que você entende. Um sinônimo para a palavra dissociação ou dissociar. O que vem na sua cabeça? Isso mesmo aí que vocês falaram. Separar. É exatamente isso que acontece. Se você não se lembra, o NaCl é um composto de natureza iônica. Por quê? Porque eu tenho um composto de baixa eletronegatividade que perde elétron para o composto de grande eletronegatividade. Não é uma mistura, tá? Não é uma mistura. Pelo menos essa substância que eu estou mostrando aí para vocês. O NaCl é uma substância pura, correto? Porém, a água é tão sinistra que ela é capaz de desfazer a ligação iônica. E aí, eu não tem escrito aqui, não aparece aqui, mas você vai ver na sua apostila depois que um químico, né, um cientista chamado Svante Arrhenius, ele foi o primeiro a desenvolver essas explicações quimicamente do que seriam substâncias ácidas e básicas, a partir da teoria da dissociação iônica. O que ele diz? Ele diz que todo composto iônico, ou seja, que faz ligação iônica, ele sofre dissociação dos seus íons na água. Então, o NaCl, que é sólido, ao ser acrescentado na água, ou receber uma quantidade significante de água, a água é capaz de separar o cátion do ânion. E a partir do momento que eu separo o cátion do ânion, aí sim, tá? Essa estrutura aqui, esse complexo, essa situação que aparece depois da seta aqui, isso aqui é uma mistura. Por quê? Porque eu tenho aqui ao final do processo água líquida e dissolvido ali no meio os cátions sódio e o ânion cloro, conhecido como ânion cloreto. Então eu tenho uma mistura de água, Na e Cl. Então isso aqui a gente dá um nome. A gente tem um nome de substâncias que se dissolvem na água e o produto final é chamado de solução. Eu tenho uma solução aquosa, porque a água ela passa a ser conhecida como um solvente. Tanto que vocês conhecem a água como solvente universal. Por quê? Porque ela dissolve tudo? Não, porque ela é o solvente que se encontra em maior quantidade no planeta. Em qualquer lugar que você vá, você tem facilidade de encontrar água líquida, tirando as condições extremas, de seca ou de baixas temperaturas, onde a água se encontra no estado sólido, correto? Mas então, a teoria de dissociação iônica do Arrhenius diz que todo composto iônico sofre dissociação em água, liberando os cátions e liberando ânions. Tranquilo até então?
Esse entendimento aqui no começo é bom, tá? Porque ele vai ajudar a gente pra caramba quando for falar de ácidos e bases, tá bom? Então a água vai lá e separa essas cargas positivas e negativas dos íons, tá? Dos compostos iônicos. A figura que está sendo mostrada aqui é mais ou menos o que acontece. Então, ó, o negativo que aparece aí para vocês é o Cl. O que acontece? A água desfaz as ligações e a água, não sei se vocês se lembram, ela é polar. Os oxigênios têm maior eletronegatividade, ela tem polo negativo. E o hidrogênio tem polo positivo. Então as moléculas de água vão e circundam, se aproximam dessa carga negativa pelo polo positivo, que é o hidrogênio. Tá vendo? Tem a legenda aqui, ó, oxigênio, esse azul cinza, né? Que tem um polo negativo e o hidrogênio é o átomo vermelho positivo. Então a carga negativa do ânion, cloreto, atrai as cargas positivas do hidrogênio. E o contrário também acontece. A carga positiva do sódio atrai os oxigênios. Esse é o processo de dissolução. E que, de acordo com Arrhenius, todo composto iônico sofre dissociação. Existem exceções, tá? Mas são pouquíssimas e a gente não precisa guardar. O máximo que pode acontecer é que alguns compostos iônicos eles não se dissociam com tanta facilidade na água. E aí a gente pode interferir. Eu posso, por exemplo, aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura da água, eu consigo dissolver esses compostos com um pouco mais de rapidez. Aí a gente está falando de solubilidade, que é uma parte quantitativa que se estuda lá na segunda série. Mas por enquanto é essa a ideia principal. Então todo composto iônico, pela teoria da dissociação iônica, se dissolve em água, formando uma solução aquosa. Por que eu estou falando isso? Não sei se vocês olharam aqui, mas aqui aparece uma palavra chamada eletrólito. Você que é atleta, você que treina, você que faz crossfit, você que é da equipe de handball, já deve ter ouvido falar de eletrólito. Se eu estou falando besteira, vocês falam aí, você está falando besteira, Reginaldo. Mas não é isso não. O que acontece? Quando você faz muita atividade física, transpira muito, você perde sais, você consome muito nutrientes, costumam falar que o ideal é você não se hidratar com água somente. Por quê? Porque a água ela tem pouquíssimos eletrólitos. O ideal é você beber alguma solução isotônica ou uma solução eletrolítica que tem alguns íons dissolvidos. Então, já colocaram aí um Gatorade, tem uns outros nomes. Tem gente que, ao invés de beber água, dependendo do esporte, ingere um extrato de banana, que aí tem outras substâncias ali, porque você acaba repondo esses eletrólitos. Por que eu estou falando desse eletrólito? Porque o Arrhenius também trouxe uma classificação para essa solução aquosa presente aqui. Deixa eu perguntar para vocês, e aí vocês respondem aí de novo. Todinho não, né, meu caro? Por favor, calma. Mas responde aí para mim. Água pura tem cátion e ânion? Então, eu vou aceitar as duas respostas. Falaram aí não e sim, tá? Tem. Tem sim, água pura tem. Mas é tão pouca. Mas é tão pouca. É tão pouquinha que a gente considera que não tem. E aí o que acontece? A água pura, ela não tem cargas positivas e cargas negativas. Tem pouquíssimos eletrólitos. Quem são esses eletrólitos? São cargas positivas e negativas que vão estar presentes na água que permitem a condução de eletricidade por ela. Então, o Arrhenius conseguiu não somente falar no meio dessa teoria, classificar as substâncias que se dissolvem na água em eletrólitos e não eletrólitos. Substâncias que dissolvem e não se dissolvem em água, e das que se dissolvem, se são eletrólitos ou não. Deixa eu mostrar uma figura aqui para vocês. Aqui é só para especificar, tá?
Então, supondo que eu tivesse um recipiente com água, um becker, uma vasilha, e permitisse a passar de uma corrente elétrica para acender uma lâmpada, tá? Se a água for pura, ela não vai conduzir eletricidade, a lâmpada não vai acender, porque a água pura não tem cargas positivas e negativas ali no meio, correto? Agora, se eu começar a dissolver substâncias na água e essas substâncias liberarem cargas positivas e cargas negativas, eu aumento a capacidade de condução de eletricidade por esse meio. E aí, essa substância que dissolveu, que liberou cargas positivas e negativas, a gente vai chamar de eletrólito. Por isso que existe sempre um alerta quando você está na praia, quando você está principalmente no verão, que tem muita tempestade, que se há formação de tempestade com raio, todo mundo deve sair da água do mar imediatamente. Por qual motivo? Porque se existir uma descarga elétrica, né, a formação de um raio, e esse raio de alguma forma toca a água, a condução de eletricidade pela água ela é muito rápida e ela é agilizada. Então essa propagação de corrente pode pegar pessoas. Vez ou outra no jornal, na época do verão principalmente, mostra as regiões do litoral de São Paulo que tem muita descarga, não é isso? Só um instantinho, já vou responder. A água, ela facilita, ela dá esse meio. As pessoas na areia seriam eletrocutadas também? Teoricamente, não, porque a areia não seria um meio condutor de eletricidade, correto? Ah, mas se ela tiver com o corpo molhado, a areia estiver molhada, por isso que todo mundo tem que sair da praia. Tem que fugir e se abrigar de alguma forma. Esse fenômeno de condução de eletricidade na água do mar ele é visto, mas em água doce, em água de rio, em água de lagos, ele já é menos comum. Por quê? Porque existem poucos eletrólitos nessa água. Eu não estou falando de densidade, tá? Eu estou falando de condução de eletricidade, correto? Entendido? Você toma choque porque o seu corpo tem solução aquosa com eletrólitos. Existem cargas positivas e negativas dissolvidos no líquido do seu corpo. Então você conduz eletricidade se você acidentalmente, não de propósito, tá, crianças? Né? Tocar nos fios desencapados ou encostar em algum aparelho sem aterramento. Você se torna um meio de condução de eletricidade. Entendeu? Maravilha. Porque você tem. Por que eu falei do lance da água e ter os eletrólitos? Porque se você perde muito eletrólito na transpiração, alguns sistemas fisiológicos do seu corpo ficam comprometidos. Condução de eletricidade, condução de impulsos nervosos, contração muscular. Então as pessoas elas podem ter algum tipo de problema, podem ficar tontas. Se ela acaba ingerindo muita água com pouco eletrólito. Por isso que normalmente a tendência é ter algum outro tipo de coisa misturada ali no meio para poder melhorar. Professor, água mineral é uma mistura? Sim, com poucos eletrólitos. Está escrito lá a concentração e a quantidade. Ainda bem, porque se tivesse muito eletrólito, você teria aquele gosto de água do mar. Eu não entendi substância, não entendi. O que você quis dizer com isso? Ah, sim, tá, entendi. Mas aquilo ali não é um nutriente, não, tá? Aquela água com esse, tipo, essas bebidas, né, energéticas, vamos dizer assim, ela traz alguns eletrólitos dissolvidos. Não necessariamente seja algo nutritivo que vai aproveitar, porque inclusive quem faz atividade física, quem faz atividade física, se comer algo no meio do processo, não vai aguentar, correto? É mais para equilibrar, exatamente manter esse equilíbrio aí e o funcionamento normal dos músculos, do sistema nervoso, trazer mais atenção. Às vezes a visão fica turva, correto? Não pode ser só água, porque aí é somente a água. Então não. Ah, professor, mas a gente quando joga só toma água, beleza. Mas se você competir várias vezes durante o dia e só ingerir líquido da forma só água mesmo, já pode ter algum tipo de problema. Então toma um suco, né?
Às vezes é um problema que algumas pessoas têm de manhã cedo, acordam em jejum. Aí você já está querendo um pastel, né? Junto com caldo de cana, saladinho, ketchup, maionese caseira, né? Você quer uma marmita dentro daquele pastel. Tá certo? Agora deu vontade. Tá quase na hora de almoçar. Ai, né? Então, olha só. Deixa eu voltar o slide aqui e mostrar para vocês alguns eletrólitos, tá? Ó, eu tenho mania de beber água em jejum de manhã, não sei porquê. Eu já ouvi falar um argumento que diz que é bom você, em jejum, acordou, tomar um copo d'água. Parece que todo o funcionamento metabólico desperta. Então você desperta a urina, você desperta o intestino, você desperta o corpo e dá tipo uma hidratada durante a noite, já que você não bebeu água. Tem muita gente que fala que é até bom para emagrecer. Eu já prefiro, eu já acordo de manhã querendo tomar café. Mas aí é cada um por cada um, né? Não tem muita assim, muita questão. Tem gente que passa mal, assim, aí com a barriga vazia, dependendo da quantidade de água que bebe. Tem gente que bebe água a noite toda, né? Leva uma garrafinha d'água, acorda, vai bebe, vai bebe. Provavelmente vai acordar para ir no banheiro, vai produzir muita urina, tem que eliminar essa urina, né? E acorda com a boca seca ainda. Parece que não bebeu nada. Então, presta atenção nessa figura que está aqui, que aí a gente já está chegando, nos encaminhando para o final dessa aula de hoje, tá? Então, quem vai sofrer dissociação iônica? São compostos que têm ligação iônica, tá certo? O que acontece? Então, nós já falamos. É um elemento que tem baixíssima eletronegatividade com compostos que têm alta eletronegatividade. Então, aqui tem que ser uma substância iônica, tem que ter transferência de elétron. Vou até botar a setinha, né? Então, tem que ter a transferência de elétron, correto? Do metal para o ametal. Aí o metal fica com a carga positiva e o ametal com a carga negativa. Aí fazem a ligação. Por isso que a gente está chamando de substância iônica, que normalmente se encontra no estado sólido. Show! Se eu coloco essa substância iônica, correto? E essa substância ela é solúvel em água, eu observo o fenômeno da dissociação iônica. Então o composto sólido se dissolve e se desfaz. A gente produz lá uma solução do tipo, uma mistura do tipo homogênea, que vai ser uma fase só, que vai ser a fase aquosa, né? E ali eu tenho os eletrólitos, desculpa, os eletrólitos ainda não, mas ali eu tenho as substâncias dissolvidas ali no meio. Se essa substância ela for praticamente insolúvel em água, que são pouquíssimos casos desses compostos iônicos, não tem dissociação. Você vai pegar esse sólido, você vai jogar nele dentro da água, ele vai para o fundo e ali ele vai ficar. Correto? E aí eu formo uma mistura heterogênea com duas fases. Uma fase sólida no fundo e a fase líquida, que no nosso caso é a água. Agora, se eu pego essa substância iônica e ela por acaso está no estado líquido, aí vai ocorrer uma dispersão, semelhante ao que seria o fenômeno de dissolução. Esses íons vão se movimentar pela água. E aí, tanto os que sofreram dissociação ou quanto os que adquirem solubilidade, eles vão fazer com que a água conduza a eletricidade. Então, essas substâncias que se dissolverem em água ou estão no estado líquido, elas são chamadas de eletrólitos, tá? Se ela acender a luz. Essa aqui que não dissolveu, ela não é chamada de nada. Ela é simplesmente uma substância insolúvel. Tranquilo? Sim ou não? Show. Vamos continuar aqui. Então, a gente falou da questão da lâmpada. Aí vem uma questão. Não, não era essa ainda que eu queria falar. Vou voltar aqui. A gente está falando de substância iônica, certo? Existem substâncias que não são iônicas, que são covalentes.
também chamadas de substâncias moleculares. Nossa, hoje minha grafia tá linda. Moleculares, tá? Essas substâncias moleculares que se dissolvem na água. Alguém consegue me dar o exemplo de uma? Vamos ver. Uma substância que não é iônica, mas se dissolve em água. Ih, dormiram. Estão pesquisando, né? Uma substância molecular que se dissolve em água. Isso. Me dá um exemplo de uma substância molecular que se dissolve na água. Exatamente, Gustavo. O açúcar. O açúcar é um composto molecular, ó. O açúcar é um carboidrato, carbono, hidrogênio e oxigênio. Você dissolve ele na água. Porém, ele se dissolve e não conduz a eletricidade. É, credo, professor, é sério, é sério. Ah, é por isso que eles chamam de água doce? Não sei. E a água doce não conduz a eletricidade? Sei lá, pode ser. Mas o açúcar se dissolve na água. Se dissolve até chegar nas estruturas da glicose. Dali para frente não tem um fenômeno de dissociação, porque ali não tem carga positiva e negativa. Porém, aí sim, só para terminar por hoje. Aí semana que vem a gente consegue avançar melhor. Existe um fenômeno conhecido, também explicado pelo Arrhenius, chamado de ionização. O que é ionização? Está escrito aqui no cantinho, ó. Produção de íons pela quebra de ligações covalentes. Opa! Então, se o composto ele é iônico, composto iônico sofre dissociação, porque ele já tem carga positiva e carga negativa. O composto molecular, que faz ligação covalente, não tem carga positiva nem carga negativa. Mas ele pode sofrer ionização. É o que? Ele vai reagir com a água e ao reagir com a água, ele produz os íons positivos e os íons negativos. Então, quando a gente falou lá de eletrólito, o eletrólito, oh Jesus, ele pode ter natureza iônica, e se ele tem natureza iônica, ele sofre dissociação na água. Se ele tem natureza covalente, ele pode formar íons num processo chamado ionização. Nossa, hoje está difícil escrever. Ionização. E ao sofrer ionização, tanto esse covalente que sofre ionização quanto esse iônico que sofre dissociação podem conduzir eletricidade. Tá feinho, mas vai entender, tá? Então quero dizer que o composto iônico dissocia em água, conduz eletricidade. Alguns compostos covalentes vão sofrer ionização, vão reagir com a água e vão produzir as cargas positivas e negativas. É isso que você precisa saber. Agora eu vou escrever de vermelho para ficar registrado quem são esses compostos iônicos na maioria deles. Exemplo, as bases. As bases são compostos iônicos que se dissociam em água e conduzem eletricidade. Quem são esses compostos covalentes que sofrem ionização? Chuta. Mas chuta certo. Para eu gritar gol. Vai.
Tristinho. Se na iônica são as bases, covalentes são os... Isso, Gustavo. Gol. Ácidos. Então, os eletrólitos em água, na maioria tem origem iônica, as bases e os sais, a gente pode falar, né? As bases e os sais são compostos de natureza iônica que sofrem dissociação em água e conduzem eletricidade. Os compostos covalentes, que se ionizam, que reagem com a água, produzem íons, vão ser os nossos ácidos. Esses são os conceitos de ácidos e bases de Arrhenius. Só que aí a gente vai ver direitinho qual é a característica da base, qual é a característica do ácido. Então, de novo, eu tenho a água, um solvente, que pode fazer dissociação de compostos iônicos, separar as cargas positivas e negativas. Exemplos, as bases e os sais. Mas existem compostos covalentes que podem se dissociar, que podem reagir com a água e produzir cargas positivas e negativas que eles não têm. Esses sofrem ionização e o principal exemplo deles são os ácidos. Correto? Então, neste momento, a gente encerra essa gravação, voltando na semana que vem ou depois do teste, para poder dar continuidade. A gente vai começar falando dos ácidos, que são os mais difíceis. Porque a base e o sal é só separar quem é positivo e quem é negativo. Aqui a gente vai ter que descobrir. Mas vocês vão ver que é mais fácil do que vocês imaginam, beleza?